Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 136 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estou aqui com o Mauro para a gente fazer um resumo sobre o que aconteceu na Suprema Corte essa semana. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou contar, junto com a Mariana, os principais julgamentos da Corte aqui essa semana. Então, para começar, na segunda-feira teve decisão do plenário virtual. O ministro Flávio Dino liberou o pagamento de emendas parlamentares, desde que atenda às regras constitucionais relativas à transparência, rastreabilidade e ao controle público. Essa decisão foi para referendo do plenário e foi confirmada pelos outros ministros. É isso, Mari. Esse tema das emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto, tramita aqui no Supremo desde 2021. As primeiras ações começaram a chegar contra o chamado orçamento secreto. Né? Então, em 2022, o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa forma de repasse de emendas, ou seja, que não respeitava transparência, publicidade, eficiência, né? Uma forma escondida. Né? Ninguém sabe quem pediu a emenda, para onde foi o valor, quem está gastando, enfim. Fica uma coisa que não há publicidade desses atos do setor público que a Constituição determina que haja. Publicidade, transparência, impessoalidade. Né? Quer dizer, o interesse tem que ser o interesse do Estado, o interesse da sociedade, e não interesses políticos ou outro interesse que seja. Né? Então, a necessidade de respeitar esses princípios constitucionais levou o Supremo, em 2022, a declarar a inconstitucionalidade desse tipo de orçamento, chamado de orçamento secreto, né? E aí, já a partir de lá, já determinava, olha, para que se possa fazer a execução dessas emendas, é preciso que haja publicidade, transparência, a gente tem que saber quem pediu a emenda, para onde foi a emenda, isso tem que estar disponível para toda a sociedade poder acompanhar. O que acontece? Eles disseram que tinha que ser assim. Em 2023, entidades que acompanham esse tema de perto observaram e notificaram aqui ao Supremo que não estava sendo cumprida a decisão. Continuava havendo o repasse de emendas sem transparência. E aí, então, o que acontece? O ministro Dino, a relatora original era a ministra Rosa Weber. Ela se aposenta, e aí o ministro Flávio Dino, então, assume a relatoria, herdou a relatoria. E aí, diante dessa notificação de que não está sendo respeitado, então ele suspende as emendas, emendas individuais, emendas PIX, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de relator, suspende tudo, dizendo que emenda só pode ser repassada seguindo os princípios de transparência, publicidade, eficiência e impessoalidade. De outra forma, não pode haver a execução dessas emendas. Inclusive, emendas que são chamadas de impositivas, emendas individuais e emendas de bancada, se não me engano, são as de bancada, elas são chamadas de impositivas, ou seja, elas têm que ser, a Constituição, a emenda constitucional previu que elas têm que ser pagas, obrigatoriamente. Sim. E aí o ministro Dino vem e fala, olha, ela é obrigatória de ser paga desde que respeite os princípios que estão na própria Constituição. Então você não pode dizer que você é obrigado a pagar uma coisa que não está respeitando a Constituição, então ele suspende todas elas, e aí começa um diálogo, na verdade, né, para tentar resolver essa situação, porque tem decisões aqui no Supremo, principalmente no Supremo, que não são assim, toma uma decisão e é só fazer alguma coisa que está pronto, não. Isso eles chamam de processos estruturais, tem que mudar muita coisa. Né, tem que nova lei, como foi o caso aqui, uma lei complementar teve que ser editada para tentar resolver essa situação. É preciso, além da legislação, mudar formas que as coisas acontecem, a logística né, de determinadas situações. Então, esses processos estruturais precisam, né, desse diálogo. O Supremo tem usado essa forma de conversar com o Executivo, com o Legislativo e, se necessário, com a sociedade, para fazer as suas decisões serem cumpridas. Então, aqui no caso conversou com o Legislativo, várias reuniões com o Legislativo, com o Executivo, até que se chegou, então, a essa condição. Foi editada uma lei complementar, Congresso e Câmara dos Deputados e Senado disseram que iam começar a se adequar dentro do possível para atender, né, estão se mexendo para atender as decisões do Supremo, e aí, então, o ministro, entendendo que já começa a haver uma situação de regularização, ele libera, mas, como você colocou no começo, com condicionantes. Né? Eles têm que respeitar uma série de determinações, sempre ligadas à transparência, publicidade, impessoalidade, eficiência. Né? Então, assim, tem que se saber quem pediu a emenda, independente lá do tipo de emenda, quem pediu a emenda, para onde vai essa emenda. Né? Dependendo se for uma emenda ligada à área de saúde, tem que ter um plano lá aprovado, o SUS,
né, pelo SUS para que ele acompanhe isso, ou seja, não, vai acabar essa coisa da emenda secreta, do orçamento secreto, e vai se passar a ter, então, emendas que são determinações constitucionais, as emendas estão previstas na Constituição, mas seguindo os princípios que estão na própria Constituição de, como eu já repeti, transparência, publicidade, impessoalidade, eficiência, né, cuidado com o dinheiro público. Tá certo. Vamos para o próximo, né? Sobre o Marco Civil da Internet. O ministro Dias Toffoli concluiu o voto dele, considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedores. Aí, no caso, a gente está falando de redes sociais, websites, enfim. Por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Segundo o ministro, o modelo atual confere imunidade às plataformas e ele ainda diz que essas plataformas têm condições tecnológicas de detectar esses conteúdos ilícitos e remover eles sem que seja necessária essa ação judicializada pela parte que se sentiu lesada por esse conteúdo. É isso, Mário. O ministro Dias Toffoli, um voto longo, um voto extenso, muito profundo, né? Porque, até comentamos aqui na semana passada, ministros consideram esse um dos julgamentos mais importantes do Supremo nos últimos tempos, né? Regular a situação no mundo digital, né? Muitos ministros comentam, vira e mexe aí durante julgamentos, que não se pode dizer que é uma terra sem lei, a Sim. internet, né, como se chama, e que ela tem regras também a ser seguidas, né, e o ministro, até no ministro Toffoli no voto, fala se alguma coisa é crime no mundo real, é crime no mundo virtual, porque para eles hoje em dia é tudo igual. O ministro Toffoli fala que a gente vive no mundo real e no mundo virtual é tudo a mesma coisa. Então, né, crimes no mundo real são crimes no mundo virtual. E no mundo virtual muitas vezes fica até ali registrado, né, porque você escreveu em algum lugar, deixou, fez um print, enfim. Isso, então, ele tinha comentado no começo do voto que esse artigo 19, que é questionado no processo que ele é relator, ele, quando foi lançado, era muito interessante, né? Foi quando lançado o Marco Civil da Internet em 2014, ele cumpriu um papel, né? A intenção dele era proteger a liberdade de expressão, evitar que as próprias empresas fizessem censura, né? Impedir que elas tirassem conteúdos ou perfis do ar público interesse próprio de terceiros, enfim, né, que não houvesse esse tipo de interferência e que as pessoas pudessem se manifestar. Só que nos últimos 10 anos a mudança muito grande na velocidade das informações, na forma como as redes funcionam e realmente uma escalada nessa situação de desinformação, de fake news, de discurso de ódio, enfim, se usando a internet para cometer crimes, crimes sexuais, crimes contra a criança, incitação ao ódio, incitação à abolição do Estado Democrático de Direito, tudo isso, né, com uma velocidade muito grande e uma diferença de 2014 para cá. Hoje em dia, com impulsionamentos, o ministro cita, né, hoje em dia a gente está lutando contra a inteligência artificial, os robôs e qual é o terceiro que eles falam? O algoritmo. Né? Então, é tudo muito rápido. Hoje você lança um conteúdo no ar maldoso, com desinformação, com alguma coisa ligada a crime, e isso é impulsionado, isso em instantes, você é melhor do que ninguém, né, que trabalha com redes sociais, sabe, isso rapidamente atinge milhares de pessoas, milhões de pessoas, e aí está feito o estrago. Então, a ação de combater esse tipo de crime cometido na internet tem que ser muito rápido também. Então, ele fala que hoje em dia, se você vai aguardar uma decisão judicial, a pessoa tem que recorrer, a pessoa se sente ofendida na internet, recorrer à justiça, para que a justiça analise aquilo, mande tirar do ar, e aí a empresa vai tirar do ar dentro de um tempo hábil, como ela diz, né, para poder fazer isso tecnicamente, o prejuízo está feito e mais do que feito, né? Então a coisa tem que ser muito mais rápido. E aí então o ministro entende que a própria lei tem a solução, porque é questionado o artigo 19 e o artigo 21 já fala que em determinados crimes, eu vou até anotar, deixa eu anotar aqui, cenas de nudez e imagens íntimas, já o próprio Marco Civil da Internet prevê que basta a notificação da pessoa ofendida. Então o ministro entende que em todos os casos, né, de crimes assim, que a pessoa se sinta ofendida, há que se aplicar esse artigo 21. Ou seja, notificou, a partir daí a empresa ou tira do ar ou ela passa a responder civilmente, ela vai ter que eventualmente indenizar, se for o caso, né, judicialmente. Mas o ministro coloca uma série de crimes, eu listei aqui, que aí ele entende que não depende nem de notificação. A própria empresa
provedor de conteúdos, tem que estar atento, né? Então ele fala crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, induzimento ao suicídio, violência contra criança, adolescente, vulneráveis, violência contra a mulher, infração sanitária, aquela coisa de contra a vacina, principalmente, eu acho que foi muito marcado, né? Vacina não ajuda, vacina não faz nada, não se vacina, então a infração contra essas orientações sanitárias, tráfico de pessoas, atos de violência física, sexual, todos esses tipos de crimes. Para o ministro Dias Toffoli, a empresa, né, o provedor de conteúdo, já tem que tirar do ar independente de Inclusive, notificação. como ele também comentou, a questão da tecnologia, tem muitas plataformas que conseguem identificar por uso de inteligência artificial, inclusive já excluir algumas imagens impróprias, palavras que não podem ser usadas, enfim, já na hora da publicação ou passado pouco tempo, mas ainda existe a possibilidade de deixarem passar e a gente necessitar desses recursos de recorrer à justiça para retirar ou notificar a própria empresa. Isso, né? Mas aí para o ministro, nesse caso, a empresa já passa a ser responsabilizada. Sim. Né? E aí, objetivamente, na verdade, não precisa nem comprovar a culpa, porque crimes acontecendo, como você disse, eles têm possibilidade de reconhecer uma série de... Né, eles têm informações sobre nós todos, os ministros comentam, né, que as plataformas têm informações sobre as pessoas, conseguem identificar várias, né, ações que a gente toma, ela consegue identificar também crimes sendo cometidos da mesma forma, com a mesma capacidade. Então, a partir dali, nesses casos de crimes graves, a plataforma passa a ser responsável já da publicação. Tá? Ela já passa a responder eventual indenização, pedido de indenização. Né? Então, ele só ressalta que esse entendimento dele não vale para Gmail, né, para aplicativo de e-mails, aplicativo de mensagem, no caso de conversa pessoa a pessoa, não de disseminação de informações, aplicativo de reuniões fechadas, aqueles tipo Zoom, Google Meet, né? Onde tem informações que ficam públicas, né? Isso. Nesse caso aqui não alcança, o voto dele não alcança isso. Tá? Esse foi o voto do ministro Dias Toffoli, como eu falei, um voto longo, extensivo, mas assim, porque é um tema muito importante, então ele aprofundou muito. Como ele disse, o ministro Luiz Fux também comentou, o ministro Alexandre, o julgamento do século, brincou o ministro Alexandre, porque é muito importante mesmo. E esse julgamento teve início na quarta-feira passada, com sustentação oral. Na quinta-feira da semana passada, o ministro começou o voto dele, terminou a leitura do texto nessa quinta-feira, essa semana agora, e lembrando que esse é um julgamento conjunto, são 2 recursos extraordinários sobre esse tema, e o outro recurso está sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, que deve iniciar o voto dele na próxima sessão plenária. Já dá para a gente saber mais ou menos como o voto do ministro, como... Agora a gente tem que esperar, na verdade, né? É um tema muito polêmico, muito complexo, né? Então, e como você falou, um julgamento conjunto, relatores, né? Ministro Dias Toffoli e ministro Fux, então é como acontece, vota o ministro, o relator de um dos casos, depois o relator de outros casos, os próprios relatores votam nos casos, né, do outro colega, e aí depois segue a votação normal. Então, é um julgamento que promete demorar, viu, Mari? Porque, assim, como a gente viu, o voto longo do ministro Dias Toffoli, outros ministros também devem se alongar, os debates devem ser intensos, já deu para ver, porque muitas interferências no voto do ministro, né, de pedido de aparte, então é um tema muito complexo, não é um tema fácil para variar, né? O Supremo sempre se debatendo, né, dando de frente aí com temas complexos que são trazidos para a sua decisão, e a ideia é essa. Então, na quarta-feira, segue com o voto do ministro Luiz Fux. E já que a gente está falando do que vem aí pela frente, o que mais que a gente vai ter na semana que vem? Na segunda-feira, a gente tem sessão da segunda turma prevista. No plenário, então, a gente tem a continuação do julgamento do Marco Civil da Internet, esse caso que a gente acaba de comentar. Na pauta estão alguns outros processos que eu chamo da pauta digital. Outros temas ligados a essa área, decisões que suspenderam o WhatsApp, tiraram o WhatsApp do ar, monitoramento de parlamentares e jornalistas feito pela Secretaria de Comunicação da Presidência no governo passado, enfim, questões ligadas também ao mundo digital. Né? No plenário virtual, Mário, o ministro Luiz Roberto Barroso colocou para homologação o plano Pena Justa, estava na pauta de julgamento e ele acabou colocando no plenário virtual. É um plano para tentar resolver a questão do sistema prisional. Vai ter uma sessão extraordinária do plenário virtual de 9 a 11 para então os outros ministros analisarem. O ministro Luiz Roberto Barroso já votou pela homologação e aí agora os demais ministros vão votar. E, importantíssimo, na segunda-feira começa a audiência pública sobre aquela questão de uberização
a relação entre motoristas e a plataformas digitais de transporte, né? Um tema bastante polêmico que está aqui no Supremo já há algum tempo. Mais um tema extenso aí, né? É mais um tema extenso. Então, segunda e terça a gente vai ter aí cerca de 60 pessoas se manifestando aí sobre essa questão dessa chamada uberização. Vai ficar para mais de um dia, então, essa audiência. São 2 pública, dias, né? segunda e terça-feira, umas 60 pessoas, representantes da sociedade, AGU, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, OAB, Associação de Juízes, enfim, muita gente se manifestando sobre essa questão, que é uma questão polêmica. A própria Uber, que entrou com esse recurso aqui, diz que são mais de 10 mil processos na Justiça do Trabalho. É um caso que realmente, né, motorista de plataforma hoje em dia é uma questão que deve chegar a milhões de pessoas trabalhando com isso, então envolve muita gente, interessa a muita gente. Então, uma semana que promete, Mari. Vamos acompanhar. Ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Se você quiser fazer uma contribuição aqui para o podcast, mandar uma pergunta ou fazer um elogio, uma sugestão, você pode enviar um e-mail para podcast@stf.jus.br. Lembrando que esse episódio e os demais estão no YouTube e também nas principais plataformas de streaming. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mari. Obrigada a você. Até a próxima, viu?